Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Diga amém. Amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome nesta noite, e sabemos que o Senhor é um Deus forte, poderoso, e o Senhor está neste lugar. Esteja comigo, Senhor. Esteja falando aos nossos corações, me instrua naquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Eu não sou nada sem o teu Espírito. Preciso, Senhor, da capacitação do Senhor, da instrução do teu Espírito Santo, para que nós possamos aprender com esta palavra nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. As três tentações de Jesus. As tentações de Jesus, elas se dividem em três fases. Jesus foi tentado pela concupiscência da carne. Jesus foi tentado pela concupiscência dos olhos. E Jesus foi tentado pela soberba da vida. Essas três tentações, todos nós passamos por ela. A tentação, ela é uma realidade com a qual todo crente, em algum momento, ele tem que passar por algum tipo de tentação. Não existe ninguém que seja imune à tentação. Isso é fato. O fato é tão verídico que o próprio Jesus, sendo ele homem perfeito, ele foi tentado. Ele foi tentado. Todos nós passamos por tentações. A resposta à tentação, ela não é, portanto, negá-la, mas é nós enfrentar ela com a palavra de Deus. Assim como Jesus enfrentou. Quando nós somos tentados, nós não temos que afastar, correr dessa tentação. Nós temos que enfrentar dentro da palavra. Concupiscência é o termo utilizado para designar a cobiça ou apreço aos bens. Isso é concupiscência. E Jesus foi tentado por essas três tentações, vamos dizer assim. 1 João capítulo 2, versículo 16, diz assim: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Observa que isto não agrada a Deus. Quando nós somos tentados pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, quando nós somos tentados pela soberba da vida, e nós caímos nestas tentações, nós estamos desagradando a Deus.
A realidade da tentação de Jesus. Jesus, ele era humano. É uma realidade humana. Devemos levar em conta o fato bíblico de que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Por isso que ele foi tentado como homem, como ser humano. Alguém pode dizer, não, mas ele era Deus. Por isso que ele suportou a tentação. Sim, ele era Deus, mas a tentação foi em cima da humanidade dele. Ele era homem, 100% homem, e ele foi tentado como homem, como carne, como homem, como nós, como seres humanos. Jesus foi tentado e ele passou por esta tentação, usando simplesmente a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2 e versículo 7 diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isto foi Jesus. Ele se esvaziou da sua glória ou do seu poder de ser considerado Deus. Poderia ele tomar todas as atitudes divinas sobre a terra, mas porém ele fez questão de ser como homem, de fazer-se como homem, tornar em forma de servo. Ele veio para servir ao Deus Pai. Por isso que esta tentação, uma realidade desta tentação, é uma realidade humana. Ele venceu a tentação. Outra realidade, outra real afirmação da tentação de Jesus. Ela era humana. Em segundo, ele venceu a tentação. Ele venceu a sedução do pecado. De que forma Jesus venceu? Através da oração, através da palavra e através também do andar no Espírito. Jesus venceu as tentações na palavra, na oração e porque ele estava em Espírito. Observa como nós vencemos as tentações. Na palavra, na oração e no andar no Espírito. De que forma nós podemos andar no Espírito? Fazendo aquilo que o Pai agrada, não entristecendo o Espírito Santo de Deus. Ele venceu por nós e nós também somos vencedores. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Todos os cristãos em Cristo podem também vencer as tentações, porque Jesus venceu. E quando ele venceu na cruz, automaticamente ele nos capacitou também para nós vencermos as tentações. A primeira tentação de Jesus foi a concupiscência da carne. A tentação de ser saciado, o qual inclui todos os desejos físicos, tudo aquilo que nós desejamos fisicamente na carne. Desejo de sexo, por exemplo, o desejo de comer muito, ganância, são desejos, concupiscência da carne, tudo aquilo que satisfaz o nosso corpo físico. O desejo, às vezes, de se tornar um homem, uma mulher fisicamente bonito, belo, Tem pessoas que é o extremo, concupiscência da carne. Diz assim, o tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, nesse momento, ele foi atraído, ou melhor, a cometer um pecado de concupiscência da carne, querendo o diabo que ele transformasse as pedras em pães. E quantas vezes nós somos tentados dessa forma também, Aqui, Jesus estava ali há 40 dias, há 40 noites, sem comer, sem beber, estava exausto, estava abatido. Nesse exato momento, em vez de aparecer alguém para dar um abraço em Jesus, o diabo aparece para tentar ele, para tentar fazer com que ele pecasse contra o seu Pai. A concupiscência da carne, ela atrai nós também. Às vezes nós estamos tentados a transformar aquilo que é de Deus em coisas mundanas. Em vez de nós fazermos para o Senhor, nós fazemos em benefício próprio. A concupiscência da carne, ela também leva a nós fazer isso. Jesus respondeu para o diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação de Jesus se dá na esfera dos apetites. Muitos de nós somos tentados também na esfera do apetite.
Às vezes você está preparado ou preparando-se para vir para um culto, não é verdade? De repente alguém te convida para um churrasco e ainda fala assim, olha, vai ter picanha, Coca-Cola gelada no gelo, com limão. Aí você fala assim, culto ou churrasco? Culto ou churrasco? E fica aquela coisa, né, ô Renato? E de repente você fala, não, rapaz, o culto tem todo domingo, eu vou no churrasco. Você foi atraído pela tentação da carne, pela concupiscência da carne. Você deixou de adorar a Deus em um momento oportuno, em uma comunhão com Deus, para satisfazer a sua carne, a concupiscência da carne. Talvez você está preparando para vir para o culto, ou talvez Deus te chamou, ou alguém te ligou, para você fazer uma visita, né, ali orar para aquele irmão, e faltando ali 5 minutos, alguém te liga, te convidando para fazer uma visita em uma fazenda. Olha, eu tenho uma fazenda para te vender. De repente você está interessado em comprar uma fazenda ou um carro, não seja lá o que for. E você fica naquela dúvida, poxa, eu vou na visita ou eu vou ver aquele carro que eu estou esperando há muito tempo, aquela fazenda que eu estou esperando para comprar. De repente você fala, não, eu vou na visita depois. A concupiscência da carne te atraiu. O pecado te atraiu, você acabou de cometer um pecado da concupiscência da carne. É preciso nós termos cuidado porque isso é muito sutil. O pecado da concupiscência da carne, ela invade todos os nossos corações todos os dias. O diabo ele tem uma forma muito sutil de enganar as pessoas. Foi assim que Eva foi enganada. O primeiro pecado de Eva foi concupiscência da carne, o apetite, viu a fruta, desejou. E o diabo ainda falou assim, olha, Deus mentiu, hein? Essa fruta é boa. E ela acabou comendo daquela fruta pela a ganância dos olhos, né? Pela concupiscência da vontade, o desejo físico, o desejo de comer aquela fruta. E quantas vezes, amados irmãos, nós deixamos de adorar ao Senhor, ou nós deixamos de frequentar um culto, e ele, por causa disso, porque nós somos atraídos por este pecado, a concupiscência da carne. O segundo pecado que Jesus foi submetido foi a soberba da vida. A soberba da vida. A palavra de Deus diz assim, Mateus 4, versículos 5 e 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus, jogue-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens aos teus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Observa a atitude do diabo aqui. Na primeira vez que ele chegou até Jesus, ele disse, olha, se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães, não foi isso? E Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na segunda vez que o diabo chega até Jesus, ele pensou, ele está usando uma frase aí que está dando certo, eu vou usar ela também, eu vou falar para ele também que está escrito. E ainda a segunda vez ele fala assim, olha, está escrito, né? Não foi isso que nós lemos? Pois está escrito, ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo sabia aqui, com certeza, o poder da palavra de Deus, o poder que há nas escrituras sagradas. E como que nós vencemos as tentações? Conforme nós falamos, através da oração, através da palavra e através da vida em espírito. Jesus, ele tinha o poder da palavra. Todas as vezes que Jesus ia repreender o diabo, ele dizia, está escrito assim, está escrito assim. E assim Jesus venceu as tentações do diabo. E quando nós somos tentados também, nós temos que colocar isso em prática. Nós temos que ter a palavra no nosso coração. Para quando nós formos tentados, nós lembrarmos, pelo menos, o que está escrito na palavra. O que a palavra diz sobre isto? Qual seria a atitude de Jesus sobre isso? Eu devo fazer ou não devo fazer? Eu devo ir ou não devo ir? A soberba, ela, como também a concupiscência da carne, ela vem de uma maneira muito sutil. Às vezes nós querendo nos aparecer, né? Nós querendo ser maior do que os outros, nós às vezes nós deixamos ser enganados por certas
ofertas que nos oferece. Será que nós estamos sendo vencidos pelo diabo, irmãos? Qual tem sido as nossas atitudes diante das tentações que nós sofremos? As tentações que Jesus sofreu, Eva sofreu. Caiu. As tentações que o diabo lança sobre nós são as mesmas que ele também sofreu, que ele também passou. Lúcifer, ele foi tentado pela soberba. A Bíblia diz em Ezequiel que ele, olhando a sua beleza sobre as pedras, ele quis ser igual a Deus. Ele pecou. E Deus tirou ele da presença dele. Ele pecou pela soberba. Ele pecou pela concupiscência da carne. Ele pecou pela ganância. E é dessa forma que ele também faz com que nós pecamos. É dessa forma que ele quer que nós pecamos. Porque é a maneira que ele sabe. É a maneira com que ele caiu. É a maneira mais fácil para ele. É a maneira como ele trabalha. E em terceiro lugar, a concupiscência dos olhos. A tentação de ser notado, de ser visto, ser aplaudido. O texto da palavra em Mateus capítulo 4, versículo 8 e versículo 10 diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse o Senhor Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. A busca pelo prestígio, a busca pelo status, às vezes faz nós pecarmos pela concupiscência dos olhos. Às vezes nós olhamos algo, nós somos atraídos pelos olhos. Principalmente os homens. Principalmente os homens são atraídos pelos olhos. Às vezes nós olhamos, nós desejamos. Mas com certeza nem tudo que é belo pode ser adquirido. Nem tudo que é perfeito pode ser adquirido. Uma das coisas que o diabo sabe fazer é enganar. E ele pega quase todos, 90% das pessoas, pela concupiscência dos olhos. Eu tenho falado esses dias com um irmão sobre isso. Uma imagem que as crianças aprenderam eu também aprendi, achei que os irmãos também aprenderam sobre isso, sobre o diabo. Quando nós aprendemos sobre o diabo, o que é que nós aprendemos? Qual a figura do diabo que eles mostram para nós? Um bicho feio, né? Cheio de chifre, um rabão assim, com uma flecha, vermelho, aquela coisa horrível. Esta é a figura que nós temos do diabo, não é verdade, irmãos? Mas você acha que o diabo aparece dessa forma para enganar? O diabo não aparece dessa forma para enganar, porque ele quer atrair nós pela concupiscência dos olhos. Ele aparece até em forma de anjo. Até em forma de anjo o diabo aparece. É por isso que nós temos que estar ligados com a palavra. A Bíblia diz que o meu povo erra por falta de conhecimento da minha palavra. Nós temos que ler, compreender a palavra, para nós não sermos pegados de surpresa pela concupiscência dos olhos. Então, de repente, você está em casa, de boa, tranquilo, vem uma oferta, alguém te liga, te oferecendo, talvez, um dinheiro alto. E dentro desse processo, só um requisito que você acha, isso aqui não está correto. Mas o diabo fala assim, mas é só um negocinho. É só uma vírgula no contrato. Você fala assim, não tem problema não. Ninguém vai ver. E você é atraído. Nós somos atraídos. É verdade ou não é? Somos atraídos. Por que nós somos atraídos? Porque nós vemos a quantidade de zeros, né, que está à frente do 2 ou do 1, não é verdade? Muito dinheiro, pastor, mas é muito dinheiro. Não, é só uma coisinha de nada. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque esta é a forma que o diabo trabalha. Ele não vai de maneira nenhuma apresentar uma proposta para você, dizer, olha, isso que está vindo para você faz parte de mim, é o meu projeto, eu sou o diabo, se você aceitar, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Aí você não vai. Porque ele está se manifestando quem ele é. Ele está mostrando quem ele é. Para ele enganar, ele atrai você pela concupiscência dos olhos. Ele tenta pegar você pela ganância. E aí nós caímos. Foi isso que ele fez com Jesus. Olha, eu te darei tudo isso. Levou Jesus no mais alto monte e disse, eu te darei tudo isso se você prostrar e me adorar. E todas as vezes que nós aceitamos a proposta do diabo, todas as vezes que nós caímos na concupiscência dos olhos, nós estamos nos prostrando diante de Satanás.
Nós estamos adorando a Ele. Porque o que é adoração? É fazer a vontade de alguém. É fazer a vontade ou de Deus ou do diabo. Então, todas as vezes que nós aceitamos uma proposta que não agrada a Deus, nós estamos adorando o diabo. E Jesus, quando recebeu a proposta de ser aplaudido, de todos olhar para Jesus, Jesus falou assim: olha, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás, aleluia. E é desta forma, irmãos, que nós temos que reagir quando nós somos atraídos pela concupiscência dos olhos. 3 pecados que todos nós caímos: a concupiscência da carne, a ganância, o desejo físico, a beleza extrema, tudo isso são concupiscência. Às vezes o desejo de se mostrar: olha, eu sou bonito, eu sou belo, olha como eu sou lindo. Essa é a concupiscência dos olhos. Nós temos que nos prostrar diante de Deus com humildade, com sinceridade. Nós temos que mostrar aquilo que é necessário. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Como é que nós estamos nos comportando diante da santidade de Deus? Como é que nós estamos? Será que nós estamos adorando a Deus? Será que nós estamos adorando ao Senhor no momento de tentação? De tentação. Esta semana, eu estava ouvindo um vídeo no WhatsApp. Eu achei interessante essa história. É uma história, porém não sei se é verídica, mas ela é uma ilustração muito bonita. A ilustração dizia assim que uma certa mulher, ela tinha 7 filhos. O mais velho tinha 14 anos. Os demais eram uma escadinha. Era viúva. Estava desempregada. Há 7 dias. Não tinha nada para comer em sua casa. A história dizia que para ela saciar a fome dos seus filhos, ela colocava uma música bem lenta para que eles dormissem. E dormindo, eles não lembravam que tinham que comer. Uma vida de escassez, uma vida de miséria. Era fiel ao Senhor. Era crente. E um certo dia, ela ligou o rádio e um locutor dizia: eu desafio você que acredita em Deus, vir aqui na rádio e testemunhar e falar por que você acredita em Deus, por que você confia em Deus. Aquela mulher há 7 dias passando fome, com seus filhos chorando, precisando de comer. Ela falou: eu vou lá na rádio, eu vou lá falar que Jesus, que Deus é bom, que Deus é verdadeiro. E ela pegou e foi até a rádio. Quando ela chegou na rádio, o locutor ouviu, o locutor perguntou: é a senhora que vai testemunhar que Deus é bom, que Deus é verdadeiro? Sim, sou eu. E ela pegou o microfone e começou a falar: olha, seu locutor, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Eu acredito em Deus, pois há 7 dias eu não tenho nada para comer em casa. Há 7 dias nós estamos aqui vivos. Deus tem me sustentado. Deus tem me guardado, mesmo sem alimento, mesmo sem comida dentro de casa. Deus tem guardado os meus filhos. Meus filhos estão salvos, porque Deus tem guardado os meus filhos. Por isso Deus é bom, Deus existe e Deus é maravilhoso. E a história diz que um ateu ouvindo a rádio, disse: eu vou enganar esta mulher. Um homem empresário diz para os seus funcionários: pega o caminhão, encha de mercadoria e pega o endereço dessa mulher e vai lá na casa dela. Só que tem um detalhe: vocês vão falar para aquela mulher que quem trouxe foi o diabo. Os empregados falaram assim: puxa vida, mas nós vamos fazer isso? E o patrão falou: se vocês não fizerem isso, vocês estão dispensados. Vocês não são mais meus funcionários. Vocês têm que fazer isso. E eles se viram na obrigação de fazer. E eles encheram aquele caminhão de mercadorias, foi até a casa daquela mulher. Quando a mulher viu o caminhão chegando, ela prostrou-se no chão e começou a adorar o Senhor. E eles começaram a descarregar aquele caminhão, e eles
preocupado, né? Será que ela não vai perguntar quem foi que mandou? Será que ela não vai perguntar quem foi que mandou? Eles terminaram de carregar e ela não perguntou. Aí eles foram obrigados a perguntar para ela. Mas senhora, a senhora não vai perguntar quem trouxe? Quem mandou essa mercadoria? Ela olhou para ele e disse: filho, se foi Deus que mandou, até o diabo obedece. Ele ficou assim, é? Então, meu irmão, se Deus cuida de você, até o diabo, por ordem de Deus, Ele é obrigado a fazer por você. Então, não precisa você cair na concupiscência dos olhos, não precisa você ser atraído pela ganância. Espera no Senhor. Nós esperarmos em Deus, porque às vezes, quando nós somos atraídos pela concupiscência dos olhos, são os momentos que nós estamos passando por mais dificuldade, são o momento que o diabo fala assim, olha, ele está frágil, é o momento de eu jogar a minha seta, é o momento de eu atrair ele, mas é neste momento, querido, que você tem que dizer como Jesus disse: olha, Satanás, somente ao Senhor nosso Deus nós o adoramos, somente a Ele eu sirvo, somente a Ele eu presto culto, e de maneira nenhuma eu vou fazer isso. Nós não podemos ser atraídos pela concupiscência dos olhos. Aquela mulher tinha todo motivo, entre aspas, de dizer assim: Deus não existe mesmo. 7 dias sem comer, Senhor. Ao tanto que ela ganhou, irmãos, ao tanto de comida, tanto que ela ganhou, um caminhão de mercadoria chegou na sua casa. Tudo isso porque ela glorificou a Deus no momento de luta, no momento de tribulação, no momento de angústia, ela glorificou o Senhor. Por isso que eu sempre falo, glorificar a Deus quando você está apertado é o melhor remédio, é a melhor solução para você sair da lama, vamos dizer assim. Nós não podemos ser atraídos pelo pecado. Sabemos que tudo isso faz parte dos planos de Satanás, de enganar o homem, de enganar a mulher, através da carne, dos olhos, através da soberba. Mas isso não é para nós, isso não é para você. Nós temos que crer que o Senhor Jesus, Ele está conosco, diz a palavra: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu amado irmão, espera no Senhor, não caia na armadilha, não caia nas propostas do diabo, creia nas promessas de Deus, por mais simples que ela seja, por mais insignificante que ela seja. Deus tem um motivo certo para tratar com você. Deus tem um motivo certo para agir na sua vida da forma como Ele está agindo. Deus tem um motivo, Ele é conhecedor. Ele sabe o seu deitar, o seu levantar. Ele sabe exatamente quais são as palavras que saem da sua boca. Ele sabe exatamente o que você pensa. Ele sabe exatamente o que você precisa. Você precisa simplesmente confiar naquilo que você tem em casa, naquele pouquinho que você tem em casa. Pastor, não tem nada, há 7 dias eu não tenho nada, estou passando fome. Confia em Deus. Ele pode, querido. Ele pode. A Bíblia diz que um justo não mendiga o pão. Deus, quando Ele permite essas coisas, é porque Ele quer ensinar algo para nós. Tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas não é em vão. Ele tem um propósito, e o propósito é encaminhar a nossa alma para o céu. O propósito é encaminhar eu e você nos caminhos dele. Se Ele permite que situações aconteçam em sua vida, é porque Ele quer realmente que você trilhe um caminho reto. Ele quer realmente que você chegue até o fim, aleluia, atravesse, chegue até o fim dando glória ao Senhor. Há momentos em que nós queremos desistir. Há momentos em que nós olhamos para a situação que nós vivemos e nós pensamos: esse negócio não está certo, pastor está errado, eu acho que Deus não é tão bom assim. Não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, aleluia. O problema é a forma como nós olhamos Deus. Se nós olharmos Deus pensando só naquilo que Ele pode dar para nós, nós não entendemos Deus. Mas quando nós olhamos para Deus, olhando para aquilo que Ele já fez, para aquilo que Ele já conquistou, que você e nem eu, ninguém pode fazer o que Ele fez, dar a sua vida, morrer, derramar o seu sangue pelos nossos pecados, a fim de que eu e você não morra e vá para o inferno, mas a fim de que eu e você vá para as mansões celestiais. Eu creio em Jesus por causa disso.
Eu estou firme com Deus, com Jesus, porque Ele tem uma promessa para a minha vida. Não importa se eu tenha ou se eu não tenho. Não importa para mim. Eu posso ter e posso não ter, mas glorifica a Deus. Mas eu tenho que ser sincero com vocês. Somos humanos. Somos falhos. Todas as vezes que nós somos atraídos pelo aperto, pela necessidade, nós reclamamos. Mas deixa eu falar uma coisa, Deus não leva isso em conta. Porque Ele sabe que nós estamos ainda no mundo corrompido. E nós somos atraídos por este mundo. Por isso que Ele morreu pelos nossos pecados. De ontem, de hoje e de amanhã. Nós sabemos que Ele sabe que eu e você não somos capazes de sermos santos como Ele. Amém? De não pecar. Todos nós pecamos. Mas o fato de eu saber que eu não sou capaz de ser santo como Deus e entender que Ele pode perdoar os meus pecados, não me dá o direito de pecar porque Ele vai me perdoar. Não, não me dá o direito. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Eu tenho que amá-lo. E qual é a prova do meu amor por Ele? A prova do meu amor por Ele é eu buscar a santidade. Ser santo como Ele é santo. Eu tentar me afastar de toda a corrupção. Tentar me afastar de todo o pecado. Isto é prova de amor. Amar a Deus com atitude, com provas da nossa fé. Como eu tenho dito aqui em algumas mensagens anteriores. Provar aquilo que nós somos. Você ama o Senhor, se você ama Cristo, faça aquilo que Ele te pede. Faça aquilo que Ele te manda. Se você ama o seu pai e a sua mãe, você obedece ao seu pai e a sua mãe. Se o seu pai te pedir, filho, vai até o mercado, compre um pacote de açúcar, 1 litro de óleo. Você sendo filho, você vai porque Ele é o seu pai. Se Deus te pede algo para você fazer, você tem que fazer por amor, porque Ele é o seu pai. Quando nós fazemos para o Pai, nós estamos dando prova de amor por Ele. Nós estamos dando prova da nossa fé por Ele. É difícil nós dizermos que servimos ao Senhor e nós não fazemos nada para agradar ao Senhor. É difícil nós dizermos que amamos ao Senhor e nós não conseguimos passar por uma situaçãozinha pequena de concupiscência dos olhos. Qualquer atração me atrai, pastor. Qualquer diversão me atrai. Qualquer coisa me atrai. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que tem que te atrair é o Espírito Santo. O que tem que te atrair é a obra de Jesus. O que tem que atrair a sua vida é o amor pelas almas. Se eu disse que sou cristão, quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas almas você já fez chorar diante da realidade de que ele é um pecador, de que ele precisa de salvação? O que você tem feito? O que eu e você tem feito para que pessoas cheguem até os pés de Jesus, reconhecendo que são pecadores? Observe que todos nós caímos na concupiscência dos olhos. Nós somos atraídos pela ganância. Nós somos atraídos pelo bem-estar. Nós preferimos trabalhar 18 horas por dia, nos esforçando, suando, dando o nosso melhor para ganharmos nosso dinheiro. Mas quando nós queremos fazer para o Senhor Jesus 1h30 dentro da igreja, nós já ficamos apavorados, nós já ficamos angustiados, porque nós entendemos que isto é muito. Isto, irmãos, misericórdia, isso mostra a concupiscência dos olhos, isso mostra que nós realmente não servimos a Deus com espírito e com verdade. Isso dói quando eu tenho que falar isso, porque isso também vale para mim. Nós somos falhos diante do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja, nós somos o povo que Deus escolheu para salvar esta geração. E você e eu somos responsáveis por estas almas que estão indo para o inferno, pelas almas que estão sendo condenadas, por aqueles que estão sendo mortos através de balas perdidas, ou através de assassinatos, ou através de drogas por overdoses. Nós somos responsáveis, igrejas somos responsáveis. Mas às vezes nós pensamos, mas tem tanta gente fazendo isso. Eu vejo na internet tanta gente pregando. Olha, eu acho que está bom. O que você tem feito? O que eu tenho feito para realmente agradar ao Senhor?
para realmente agradar o Senhor. Jesus, ele agradou o Pai em todos os momentos. Jesus, ele teve a oportunidade de ser glorificado pela terra, né, pelos homens. Mas Jesus sempre dizia: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse: está escrito, somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Jesus disse. E é isso que nós temos que fazer, irmãos, quando nós formos atraídos pelo mal, pelo pecado. É a luta nossa. É 24 horas por dia nós estamos enfrentando isso. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades do mal. O diabo, 24 horas por dia, ele trabalha contra a sua vida espiritual. Ele tenta de todas as maneiras tirar dos seus olhos a realidade do Evangelho. Ele quer confundir a sua vida. Ele quer dizer: não tem problema, não, isso não tem problema, é só uma coisinha aqui, ninguém vai ver. Deus está vendo, Deus é justo, Ele vê todas as coisas. Nós temos que servir a Deus, se possível for, entrega a sua vida, assim como Pedro entregou. A Bíblia diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia diz, a Bíblia não, livros de história diz. E ainda tem uma coisa pior que vocês não sabem. Pedro, antes dele morrer, ele assistiu a sua mulher sendo crucificada. E ele glorificava Jesus. E ele dizia: bendito seja o Senhor. Por que Jesus não livrou ele? Por que Jesus não livrou Pedro e a mulher dele da morte de cruz? Sendo que todo o sacrifício já tinha sido feito por ele. O que importa para Jesus, querido, não é este mundo. Não brigue por coisas pequenas. Não perca a amizade por coisas pequenas. Não perca a alegria por coisas pequenas. Tudo isso que nós vemos neste mundo é pequeno. Nada se compara à glória de Deus. Nada se compara ao amor de Deus pela sua vida. Nada pode. Como diz a palavra, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? A sua vida aqui é 80 anos passar descansando em fado. A Bíblia diz que a nossa vida eterna é eterna. Não tem fim. Seremos imortais, viveremos eternamente com Cristo ou no lago de fogo. O que vale a pena nós fazermos? Servir a Jesus, pagar o preço, se for possível, morrer de crucificado, morremos. O que importa? Esse mundo não tem nada a nos oferecer. Quem tem a nos oferecer é Jesus, e Ele já ofereceu por você. Creia nisso. Se você não serve a Jesus com esta intenção, você não está sendo certo na sua compreensão da palavra de Deus. Servir a Jesus é ter a consciência de que Ele já fez tudo por você. Ele já pagou o preço pelos seus pecados. Servir a Jesus é ter a consciência: se eu morrer hoje, eu irei para o céu. É ter a consciência: se eu perder tudo hoje, Ele continua sendo Deus. Se eu tenho 2 milhões na conta, amanhã não tenho mais, Ele continua sendo Deus. Porque as coisas materiais, Ele não atrai Deus. As coisas terrenas não atraem Deus. O que atrai o Senhor é a sua vida espiritual, é a sua busca pelo poder de Deus, é a sua consciência limpa de que você está fazendo as coisas certas, é a sua compreensão correta da palavra de Deus. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Adorar ao Pai em espírito e em verdade é isto, é estar disposto a fazer o que for preciso para afirmar a sua fé, para dizer: eu sou cristão, eu sirvo a Jesus e nada importa o que aconteça comigo, não importa de nada. Jesus nos ensinou nesse texto e é isso que nós temos que fazer. Agora tem pessoas que não aguentam uma conversa. Basta uma palavra: não, estou dentro, pode contar comigo. Não é verdade, irmãos? Estou mentindo? Né? Todos nós somos atraídos pela concupiscência da carne, dos olhos e pela soberba da vida. Demonstre o seu amor para o Senhor e você verá a diferença
escuta o que eu vou falar, você verá a diferença entre que serve ao Senhor e que não serve ao Senhor. Às vezes nós achamos que servimos ao Senhor, mas nós só falamos isso da boca para fora. E da boca para fora não atinge Deus. Servir ao Senhor em espírito e em verdade. Não vou. Se Jesus não for comigo, eu não vou. Se não é de Deus, não estou dentro. Se Deus não gosta, se Deus não agrada, não vou. Nós temos que aprender a dizer não. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. E passar disso é procedência maligna. Mas eu tenho certeza, queridos, que Deus, Ele nos ama de uma tal forma. Porque quando Deus Ele nos orienta a obedecer a sua palavra, é porque Ele nos ama. O verdadeiro pai, Ele corrige o seu filho. O verdadeiro pai, ele não alisa, não passa a mão quando o seu filho erra, mas ele corrige o seu filho, porque ele sabe o que é melhor para o seu filho. Então entenda a palavra de Deus nessa noite, como o amor de Deus pela sua vida. Tudo aquilo que está sendo falado nessa noite, está carregado de compaixão e de amor pela sua vida. Deus te ama de uma tal forma, que Ele não quer ver você perdido neste mundo, mas Ele quer ver você participando do reino dEle, que muito em breve acontecerá. Qual tem sido a sua motivação em servir a Jesus? Por que você serve a Jesus? Por que você está aqui nessa noite? Você veio a fim de ouvir Deus falar algo que você possa fazer materialmente? Ou você veio aqui para se encher da palavra de Deus e saber que você é um pecador e você precisa do Espírito Santo? Você veio aqui para alimentar o seu espírito. Deixamos de sermos crentes, entre aspas, crentes carijó, uma expressão antiga. Crentes carijó. Crentes mornos. Mornos é terrível. Então, querido, tenha consciência de quem é Deus na sua vida. Tenha consciência daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Da quantidade de bênção que Ele pode fazer na sua vida, se você não for atraído, não deixar ser seduzido pelo diabo. A sua luta não é contra as pessoas, e às vezes nós estamos atraídos pela concupiscência dos olhos, e o diabo o que ele faz? Ele usa as pessoas, e de preferência dele, ele usa pessoas mais íntimas, as pessoas mais amigas, as pessoas mais próximas, para você pensar, não, isso não é do diabo, isso é de Deus, essa pessoa me ama, essa pessoa quer o meu bem, essa pessoa não queria fazer isso, mas entenda, se não estiver na palavra de Deus, se estiver fora daquilo que Deus orienta, não é de Deus, é do diabo. Então fuja em nome de Jesus. Amém, queridos? Esta é a palavra de Deus para nós, nesta noite.